Fala galera, nós estamos aqui hoje, né, começando aqui a gravação de mais um vídeo, né, para falar um pouquinho sobre a situação do técnico italiano Maurizio Sarri, né, no Chelsea. Bem, no último domingo, né, para quem não sabe, nós tivemos a final da Copa da Liga Inglesa, né, entre Chelsea e Manchester City, né, em Wembley, e o goleiro Kepa no finalzinho da prorrogação, né, o goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga, né, o Sarri guardou uma alteração até o final do tempo extra, né, da prorrogação. Ele ia trocar o Kepa, né, que é o goleiro titular do Chelsea, pelo Willy Caballero, goleiro argentino, né, que é considerado aí um especialista aí nas decisões por pênaltis, né. Há alguns anos atrás, em 2016, se eu não me engano, ele, por exemplo, numa mesma final entre Chelsea e Manchester City, ou era Liverpool e Manchester City, eu não me lembro bem, ele foi o goleiro titular do Manchester City nessa final, né, de Copa da Liga Inglesa, defendeu algumas penalidades e deu o título ali pro Manchester City, né. Foi até, se não me engano, Manchester City e Liverpool mesmo. Pois bem, o Sarri ia fazer essa troca, né, ele ia substituir o Kepa pelo Caballero, né, pensando na disputa por pênaltis, mas o problema é que o Kepa se negou a sair de campo. Uh, Se a gente for pensar, né, no aspecto do trabalho do Sarri, né, uma decisão tremendamente ruim para ele. Por quê? Além de ele ter perdido uma alteração, né, a gente sabe que as substituições são importantíssimas no futebol hoje em dia, ainda mais do que nunca, por conta de que o desgaste é muito grande. Se a gente for pensar num jogo com prorrogação, por exemplo, você ter aí uma quarta substituição na prorrogação e não usar ela é um tiro no pé pensando no aspecto físico. O Sarri quis apostar isso, né? Ele quis poder ter a chance de não usar com um jogador de linha esta quarta substituição, pensando na disputa por pênaltis. E o Kepa, ao não sair, ele já dá esse prejuízo à equipe físico, né? Que é de a equipe não ter usado essa quarta substituição para repor fisicamente, né, um jogador de linha em campo e não ter o resultado também nas cobranças por pênaltis em si, já que ele se negou a sair, né, e o time ficou sem um jogador, sem um goleiro, né, especialista em defender pênaltis. E tem um aspecto de fora de campo também, né? Afinal, o Kepa desrespeitou de certo modo a hierarquia do Sarri, né? Ele desrespeitou a autoridade do Sarri como treinador do Chelsea. O Sarri ele fez um trabalho excelente no Napoli, né, nas últimas temporadas. Ele chegou no Napoli com a expectativa, né, de fazer o Napoli brigar pelo título italiano. Ele de certo modo conseguiu isso, embora disputar o título com a Juventus hoje na Itália é muito complicado. A Juventus está muito à frente de todos os outros clubes no aspecto financeiro, estrutural. O Napoli ele foi quem mais chegou a de fato brigar com a Juventus, mais do que a Roma até nos últimos anos pelo topo da Itália, embora como se colocando como uma segunda força muito atrás da primeira. O mais importante de tudo é que o Sarri conseguiu dar uma cara para o Napoli enquanto ele estava lá no sul da Itália, né? Com essa cara, o Napoli foi competitivo. E o Carlo Ancelotti, quando chegou lá, né, basicamente ele só teve que dar continuidade a essa competitividade. Hoje o Napoli ele é um clube que ele tem força consolidada na Itália e ele consegue de certo modo se impor na Europa também. Há pouco tempo aí mesmo, né, o Napoli esteve num grupo de Champions com Liverpool e PSG, duas potências financeiras do continente, disputou até a última rodada uma vaga nas oitavas. Ficou em terceiro, mas ali, né, disputando até a última rodada com essas duas potências aí. E agora está no mata-mata da Europa League, onde é um dos favoritos ao título. Vai jogar contra o Red Bull Salzburg, agora nas oitavas de final. Pois bem, então o Sarri é um técnico competente. Isso a gente sabe. Ele tem uma personalidade forte,
mas ele não me parece ser o tipo de técnico que desagrada tanto assim os jogadores. Lógico, os métodos de trabalho dele podem trazer algum desagrado, mas ele não me parece ser um cara que, por exemplo, abusa da autoridade fora de campo. Lógico, ele vai querer impor uma certa autoridade, até porque tem que impor, afinal ele é o treinador da equipe. Mas ele não me parece abusar dessa autoridade, que é algo que acaba minando, digamos assim, o vestiário. Há alguns jogadores do Chelsea que estão descontentes com o trabalho do Sarri, me parece claro, e até isso é um aspecto que o Chelsea tem que observar. Desde o André Vilas-Boas, né, isso em 2011, praticamente todos os técnicos do Chelsea caem sendo derrubados pelo grupo de jogadores. Isso que o grupo de jogadores já foi bastante reciclado, né? De 2011, 2012 ali, que é a temporada do André Vilas-Boas, né? Por um acaso até a temporada onde o Chelsea ganhou a Champions League, foi campeão da Champions League, o único título europeu do Chelsea, né, de um clube londrino na história, né? O grupo de jogadores do Chelsea foi bastante reciclado, né? Acho até que não tem nenhum jogador que seja remanescente daquela temporada hoje no elenco. O Hazard, por exemplo, chegou na temporada seguinte, não estava ainda. Eu acho que é o jogador talvez mais antigo do grupo do Chelsea, acredito eu. Davi Luiz, talvez. Creio que o Davi Luiz seja. Ele não é bem remanescente também, porque ele chegou a estar no Paris Saint-Germain, saiu do Chelsea, voltou depois. Então mas é o único jogador daquela época, acho, que ainda está no Chelsea. Bem, então o Chelsea muda técnico, muda grupo de jogadores, mas o grupo de jogadores está sempre derrubando o treinador do Chelsea. Então isso é um problema de diretoria, talvez falte comando fora de campo. O Sarri está sendo só mais uma vítima dessa falta de comando fora de campo, né? Fora do vestiário, talvez. Foi o Vilas-Boas, depois o Di Matteo, que assumiu como interino naquela época e que conduziu o Chelsea ali ao título europeu. Ele também foi derrubado pelo grupo. O Rafa Benítez não chegou a ser bem derrubado pelo grupo, mas ele entrou ali como meio que um tampão e também nunca o grupo pareceu contente com ele. Depois veio o Mourinho agradou durante o tempo, depois foi derrubado pelo grupo, mesma coisa com o Conte e agora com o Sarri também. O Sarri é um técnico competente, como eu falei, ele tenta, é mais um desses técnicos, né, que tem desembarcado aí na Premier League, né, tem tentado levar um jogo mais propositivo para o futebol inglês. O jogador inglês ele pode ter um pouquinho de dificuldade com. O jogador inglês não é bem o caso, porque o que tem mais hoje na Premier League é estrangeiro, né? Mas o jogador de Premier League ele pode ter um pouquinho mais de resistência a esse jogo propositivo, né? Seja uma proposta mais defensiva, seja uma proposta mais ofensiva, porque na Premier League a gente tem aquela questão mais do jogo reativo, do jogo mais de disputa por primeira e segunda bola, como algo mais, digamos assim, impregnado, né? O Sarri tem tentado, ele vem buscando, né, levar para o Chelsea o jogo de posição dele, que ele empregava no Napoli, né? Um jogo de posição e de possessão, que é uma pequena diferença dos dois que eu posso explicar num vídeo mais subsequente aí, mas agora aqui não é muito bem essa temática, né? E digamos que no começo o trabalho até que vinha se saindo bem, né? Porque o elenco do Chelsea ele tem jogadores que já estão acostumados com o jogo de posição, afinal o Conte também fazia um jogo de posição, embora mais direto, né? Menos possessivo do que o do Sarri, mas era um jogo de posição. E o Davi Luiz, por exemplo, é um jogador que se encaixa bem nesse jogo de posição. O Jorginho, né, que o Sarri levou do Napoli para o Chelsea, é um jogador que se encaixa bem com esse jogo de posição. O Higuaín, que chegou agora. O Hazard ele ganhou uma funcionalidade ali maior, né? Ele ganhou um pouquinho mais de liberdade ali para partir da ponta para o meio, para deixar o corredor ali mais para o lateral, no caso o Marcos Alonso, né? Que é o ala, jogava como ala na Fiorentina do Vincenzo Montella, né? Ele está acostumado a ocupar bem ali o corredor, foi ala com o Conte também no próprio Chelsea. Então o Hazard ele tem essa liberdade para abandonar a extrema do campo, abandonar a ponta, vir para o meio e trabalhar ali no entre linhas, né? Usar o drible, que o Hazard pegando a bola e partindo para dentro no drible hoje, talvez ele seja o melhor jogador destro do mundo fazendo isso.
Ele só fica atrás mesmo do Lionel Messi, né? A bola cola no pé dele e ele passa por todo mundo assim da defesa adversária de uma maneira impressionante. Pois bem, como eu falei, o trabalho do Sarri ele é bom, ele é competente, mas ele exige tempo para ser consolidado. A gente viu há pouco tempo aí o Klopp, por exemplo, o Jürgen Klopp, né, treinador do Liverpool, ele precisou de tempo, precisou ir moldando o grupo dele para poder de fato ser competitivo, né? Ele foi buscando contratações, ele precisava de um goleiro que se encaixasse bem no estilo dele, um zagueiro, foi buscando ali o Alisson pro gol, o Van Dijk, e o Sarri vem fazendo a mesma coisa também no Chelsea, assim como o Klopp fez no Liverpool, buscando peças, buscando jogadores que se encaixem bem no estilo dele. Então eu acredito que o Sarri merecia crédito, ele merecia ter a oportunidade de trabalhar por mais um tempo ali no Stamford Bridge, em Londres, porque eu creio que com mais peças que se encaixem bem aí nesse estilo de jogo do Sarri, ele pode conseguir ter resultados bastante positivos aí na temporada que vem. Nessa temporada, o título da Premier League é algo que é complicado para o Chelsea no momento, está muito distante. A disputa deve ficar ali entre City e Liverpool, né? Manchester City e Liverpool, com o Tottenham correndo um pouquinho mais por fora. Creio que Chelsea, Arsenal e Manchester United vão brigar por uma vaga na Premier League, na Champions League, desculpa, da temporada que vem. Creio que tem só uma vaga de Champions League em aberto e que essa vaga fica entre essas três equipes: Chelsea, Arsenal e Manchester United. Chance de título do Chelsea, né, já que já caiu na FA Cup pro próprio Manchester United mesmo, e agora perdeu a final da Copa da Liga Inglesa, é a Europa League. E o Chelsea, se não conseguir a vaga para a Champions League, né, via Premier League, ele pode conseguir via Europa League. O Chelsea, ele é junto com o Arsenal aí, acredito que até junto com o Arsenal é o grande favorito ao título da Europa League. Tem outros candidatos também, Internacional, Napoli, Zenit, mas Sevilha, né? Mas acredito, Sevilha tem que ser colocado como candidato ao título da Europa League, porque é inevitável. Creio que talvez sejam esses três aí: Chelsea, Sevilha e Arsenal, os três grandes favoritos ao título da Europa League. Então acredito eu que essa é a chance de título do Chelsea na temporada. Creio que o trabalho do Sarri, ele buscando mais reforços, ele merecia uma chance, ao menos que ele tenha perdido de todo modo o vestiário, que não tenha mais clima para ele. Creio que merece chances ainda de poder ter sequência aí na próxima temporada. Mas tem uma dificuldade que é natural, né? Mas creio que ela pode ser superada. Queria saber a opinião aí de vocês, o que vocês acham, se o trabalho do Sarri ainda tem futuro no Chelsea, que tipo de reforço vocês acreditam que pode chegar aí no meio do ano para poder fortalecer aí esse jogo de posição aí, de possessão do Sarri no Napoli. E para vocês aí, o Chelsea tem chance de título na Europa League? Ele é o principal favorito, tem outras equipes na frente, e aí, o que vocês acham, né? Fica aí nosso muito obrigado aí para quem assistiu o vídeo, aí o pedido de inscrição aí, né, no canal, para que vocês tenham aí outros vídeos, né, para que o conteúdo sobre tática aí, ele possa ir crescendo aí no YouTube, né, para que a gente possa trazer conteúdo, outros canais também. Peço aí que, se vocês gostaram aí, que tragam aí o like, né? Se não gostaram aí, que deem o dislike, que expliquem nos comentários por que não gostaram aí do vídeo. Manda aí um abraço aí, tudo de bom, até a próxima. Falou?